Fala galera, hoje eu vou falar um assunto mais sobre mim. No caso, respondendo a pergunta por que eu escolhi nutrição. Tanta profissão pra escolher, eu vou escolher justo a nutrição. Por que será? Vamos lá. Vamos começar do início. Em 2022 eu comecei a estudar. Em 2022 eu comecei a mudar de vida. Eu era um viciado em Clash Royale. Eu não sei se você conhece esse jogo. Eu fui muito bom, eu ganhei um dos melhores jogadores do mundo no jogo. Do Brasil também. Sabe, só que o problema do jogo... O jogo ele envolve muita questão de sorte, cara. É um 50% sorte e 50% habilidade, mais ou menos, que você tem que ter no jogo, sabe? E conforme o tempo eu fui perdendo interesse no jogo justamente por isso, né? Eu só entrava na partida e sabia que não ia ganhar. Porque não dependia de mim, dependia das cartas que o meu adversário tinha, enfim. Se você jogou, sabe o que eu tô falando. Mas se você não jogou, esquece, deixa isso pra lá. Enfim, eu fui parando de jogar o jogo e eu fui abrindo um espaço na minha vida para estudos, em 2022. Comecei estudando com três caras, Renato Alves, né? Eu comecei a estudar, na verdade, psicologia da aprendizagem, né? E depois eu comecei a estudar neurociência das emoções, esse tipo de coisa. Enfim, psicologia e neurociência foi o que abriu espaço pra mim, né? E também teve a questão de história, cara. Eu lembro de 2021, começou 2021, na verdade, isso, né? E em julho, acho, junho, né? Eu comecei a assistir aquela série de Netflix do Império Romano. Fiquei encantado pela aquilo, sinceramente. E aí, dali em diante comecei a estudar história. De 2022 até hoje, né? Hoje eu estudo bem menos do que antes. Eu estudava umas 3 horas por dia ou mais história naquele tempo. Só que eu construí uma base muito boa com isso, né? Eu consigo dar aula facilmente de história aqui sobre vários assuntos. Mas enfim, é um estudo bem legal, mas é meio inútil, sabe? Meio inútil. Por isso que eu escolhi nutrição. Porque história é meio inútil. Vocês já vão entender, né? Aí eu comecei a estudar com 4 professores no caso, né? O Wesley, da Longari, o reservatório de dopamina dele. O Pedro Calabres, que tem os cursos dele, mais as aulas do YouTube dele, que recomendo que você siga, né? E comecei a estudar com o Renato Alves, o especialista em aprendizagem e memorização, porque eu me sentia burro no ensino médio. Eu não conseguia entender nada que o professor falava. Eu não entendia nada das coisas, sabe? Todo mundo terminava as coisas primeiro que eu, as atividades primeiro que eu, e acertava aí no filho da puta. Enfim, tava complicado pra mim, né? Tava complicado. Eu me sentia burro, a autoestima foi lá embaixo, cara. Sinceramente. Naquele tempo não tinha IA, né? Então era muito difícil. Muito difícil. Até hoje eu não consigo encontrar um conteúdo bom que não seja que a IA não me explique. Não existe, cara. Não existe. Tudo que você vai ver na internet, na verdade, quase tudo praticamente, né? Enfim, eu comecei a estudar história, eu comecei a estudar história e consegui entender história, sabe? Quando você entende algo, alguém explica algo pra você, você estuda, você entende, você consegue explicar isso 5, 10, 20 minutos ou mais, sabe? Isso é sinal que você entendeu o assunto. Mas você citar uma informação, por exemplo, né, aleatoriamente, né, por exemplo, sei lá, tal alimento, a carne, por exemplo, tem ferro, tem vitamina B12, tem isso e aquilo. E daí? O que acontece no corpo com isso? Né? Para a gente responder essa pergunta, a gente precisaria de uma base muito forte em biologia e química, o que é algo que a maioria das pessoas não tem. Até profissionais de saúde realmente não tem, sabe? Estudar língua portuguesa também, é muito importante estudar língua portuguesa que você dá à saúde. Enfim. Eu comecei a estudar em 2022, então com o Renato Alves, Zendal Longari, Pedro Calabres e o professor Rafael Silva, que era historiador. Ele não é formado em história, que eu me lembre, mas ele ensina muito bem história, melhor do que qualquer pessoa nessa terra, tenho certeza. Enfim, aí em 2022 comecei a dar prioridade para isso e foi aumentando. 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, até hoje, né? Foi 4 anos assim. Nessa parte eu não vou abandonar, né? A questão da nutrição, então, eu ia cursar história. Eu ia cursar história, mas não cursei história por causa do mercado. É muito menor o mercado de história do que o mercado de nutrição, concorda? E é muito mais útil aprender nutrição do que na história, né? Enfim, história eu uso como um hobby. É um hobby gostoso e maravilhoso e insubstituível, diria assim, sabe? Talvez não seja melhor do que jogar futebol é muito bom. Enfim, daí foi por isso que eu escolhi nutrição em 2025. Em 2024 eu tinha feito o Enem, fui péssimo, porque não tinha IA naquele tempo, não entendia nada do que o professor falava, sabe? É muito difícil achar um professor decente que explica as coisas, sabe? As coisas bem assim, numa base, e me lasquei. Me sentia, mais uma vez, a autoestima foi lá embaixo e eu fiquei muito triste, cara. Às vezes eu pensei até em suicídio, sinceramente, porque eu não via saída da minha vida, honestamente.
Até que apareceu a IA, né? E me ajudou em tudo. Então, praticamente tudo que eu faço hoje é com a ajuda da inteligência artificial. E tem me ajudado muito, não só na questão operacional das coisas, mas principalmente na parte de pensar, né? De pensar. É outro cérebro pensante que tem, cérebro artificial pensante, que te ensina qualquer coisa, basicamente, fala sobre qualquer assunto. Enfim, tem um respeito por você, né? Não te chama de burro, igual algumas pessoas. Enfim, é muito interessante essa parte. Sabe? Esse avanço que a humanidade deu e vai continuar dando, né? Enfim, aí foi 2024 ali. Terminei o Enem em novembro, foi péssimo. Soube no mesmo dia. Eu pensei, o que eu vou fazer? Poderia fazer história? Poderia fazer isso, aquilo, né? Enfim, eu fiquei pensando. Aí apareceu uma faculdade, a Unicesumar ali, aqui perto da cidade também, que tem. E eu falei, a moça me chamou, e eu tava dando uma olhada no site. Falei, nossa, isso aqui talvez não dê, né? Eu vou ser história, mas eu já descartei história por causa do mercado, né? Como falei pra vocês. O mercado de história é muito pequeno. Além de dar aula, não tem o que você fazer. Se virar historiador, é complicado, né? Virar historiador, cara. Enfim, agora ser nutricionista é outra coisa. Você é útil pra gente, qualquer pessoa na Terra. Qualquer pessoa na Terra precisa do seu serviço, sabe? Literalmente. Né? A não ser que você especialize em uma área específica, por exemplo, nutrição para idosos, sei lá. Aí você tem só idosos, mas enfim. Você fica muito aberto, porque as recomendações que você dá para idosos, geralmente você pode dar para outras pessoas também. Nem sempre, mas sim, às vezes sim. Entendeu? Consumo de proteínas, por exemplo. Né? Enfim. Né? Aí eu tava olhando lá no site da questão da nutrição. Vi o curso lá e resolvi aderir. Né? Por que não? Aí, em 2025, eu entrei para o curso de bacharelado em nutrição. E até hoje não me arrependo, né? Uma das razões também que me impulsionaram isso, em 2024, 2025, acho que 2024, foi o Dr. Fernando Miguel, né? Eu recomendo que vocês acompanhem ele também. Ele é um nutricionista que fala mais de psicologia do que de nutrição. É muito estranho isso, né? Mas eu acho bastante estranho isso. Enfim, recomendo que vocês acompanhem também. Vou deixar todos os arrobas aí na descrição do vídeo. Ok? Eu comecei a acompanhar ele. Também acompanhava ele, acompanhava os pensamentos que ele tinha em relação à nutrição, né? Não era só questão do que comer. Né? Acompanhei ele com o trabalho do Wesley. E ele foi uma das inspirações que me inspiraram essa questão de cursar nutrição também. Foi uma das ações pela qual cursei nutrição, foi ter me inspirado nele. Ok? E também, enfim, é muito importante, cara, a nutrição, né? Hoje eu vejo, né, conforme você vai estudando, você vai aumentando o seu nível de consciência sobre algo, o seu nível de conhecimento, né? A não ser que você seja realmente fechado da vida, aí você não vai aprender nada. Enfim, eu fui entendendo a importância da nutrição, né? Serve pra qualquer área da vida, qualquer fase da vida, pra qualquer pessoa, pra qualquer contexto, sabe? Não existe um contexto, dificilmente vai existir um contexto e a pessoa não vai precisar do seu auxílio nessa parte. Porque é uma área muito densa, cara. Sabe? Você tem que memorizar, às vezes não memorizar não, mas tem um certo conhecimento do que tal alimento tem. E são centenas de alimentos que existem. É bizarro isso. Eu fico assustado isso. Você tem que saber biologia, você precisa saber fisiologia, você precisa saber química, bioquímica, anatomia, neurologia, dependendo da situação, da área que você quer seguir. Sabe? Saber sobre o intestino, que é uma das coisas mais importantes hoje no mundo. Né? Sem intestino bom, você tá lascado sem intestino bom. Enfim, é muita coisa pra estudar, cara. Isso é ótimo, porque você pega um nível de conhecimento absurdo e quando você for estudar qualquer outra coisa, cara, vai ficar molezinha, velho. Molezinha. Se for da área da saúde, então, tranquilo. Se for estudar uma coisa do zero, bem diferente de nutrição, por exemplo, música, sei lá, aí vai ser outra coisa, vai ser mais difícil. Mas, enfim, essa questão de você estudar vários assuntos difíceis, precisar estudar isso, né, vai te construir uma base e uma resiliência emocional muito forte para você, cara, estudando essas coisas. Seja você da área da nutrição ou outra. Médico, então nem se fala, mas o médico tem que saber um monte de coisa, né, mas ele não pode prescrever dieta igual nutricionista, cara. Bizarro isso, fico assustado com essa questão, né, o cara cursa 6 anos, estuda pouquíssimo nutrição, que é uma das coisas mais importantes da vida, né, os 4 etapas para a saúde de uma pessoa, né, o sono é o mais importante, alimentação, saúde mental, que anda junto com a alimentação. Eu acho que os dois, eles não podem separar. Eu diria, o top 1 é sono. O top 2 é saúde mental e alimentação.
E o terceiro, né, é a atividade física, exercício físico. Porque tem gente que é impossibilidade de fazer atividade física, por exemplo, né, pessoas mais idosas que têm certas limitações, né, cadeirante de roda, por exemplo, é difícil o cara, até onde eu sei, o cara não vai conseguir treinar igual uma pessoa saudável, sabe? Mas ele precisa do quê? De atendimento na saúde mental e nutrição, né? Isso ele precisa, então eu posso fazer nele, sabe? Enfim, mais uma oportunidade de mercado ali, entendeu? Diferente da área da educação física, por exemplo, que tem certas limitações, sabe? É muito... Veja a importância disso, né? Pra qualquer coisa, cara, que você vai fazer na vida, você precisa ter uma alimentação saudável, porque vai fazer parte da sua saúde. E conta muito, cara. Não é pouco, não. É contar muito mesmo, sabe? Tem a... Digamos, vamos fazer mais ou menos 50%, 100% de saúde, né? 100%. Né? 100% representa saúde, por exemplo. 50% seria o sono, mais ou menos. Os 20% seria, talvez, saúde mental, com alimentação, e 10% de atividade física, talvez. Não, ficaria muito desbalanceado. Mas, enfim, vocês entenderam mais ou menos o cálculo aqui. Na minha opinião, é isso. Com base nos estudos que eu vejo, assim, de diversas áreas, assim, o sono é mais importante, né? Você não consegue ficar um dia sem dormir, mas você consegue ficar um dia sem comer. Você consegue passar um dia sendo com estresse constante. Por exemplo, você vive um ambiente que você não tem segurança financeira, não tem segurança alimentar, por exemplo. Isso é um estresse constante para a saúde mental, cara. É lascado, sabe? Isso destrói a saúde mental de uma pessoa. Você não poder fazer o que gosta, porque você fica preso num trabalho de 24 horas, questão de saúde mental também. Você cresce numa cidade, por exemplo, São Paulo, né, que é marginalizada, com muita criminalidade, né, com muita poluição sonora, visual, sabe? Isso faz mal, muito para a saúde mental, principalmente para crianças. Tem diversos estudos aí que mostram também que isso contribui para crianças, pessoas que nascem com essa questão do TDAH, autismo e outras coisas assim, né? Favorece, piora os sintomas ainda, né? As dificuldades da pessoa. Enfim, é lascado isso, cara. É lascado. Né? Por mais que você seja bem nutrido, você treine regularmente, né? Quero ver de onde você tiver energia para treinar, né? Enfim. E como bem regularmente, sabe? Com fibras ali, os macronutrientes bem distribuídos, os micronutrientes também, né? Suplementar quando necessário. Geralmente é bem necessário, porque a questão dos das plantações hoje em dia no Brasil, elas são com bastante agrotóxico, né? E perde a questão do valor nutricional dos alimentos, principalmente as verduras, legumes, e os vegetais, enfim. Isso tem vários estudos também que mostram essa questão, e por isso que a suplementação geralmente ela faz sentido, e eu super apoio essa parte. Sabe, eu acho muito difícil viver sem suplementação, cara. Muito, praticamente impossível. Né? Por peixe, cara. Quem vai comer peixe todo dia? Ninguém, cara. Nem quase ninguém. Principalmente no Brasil, aqui na cultura brasileira. Falando aqui no Brasil, né? No caso. Vamos excluir o exterior. É muito difícil, cara. E você precisa de peixe para concentrar ali o DHA, né? Do EPA também. Na questão dos nutrientes ali da gordura poliinsaturada, né? Ômega 6 também é facinho de consumir. E o ômega 3 é mais difícil, né? Por isso que a suplementação é indispensável, sabe? Eu vejo muito nutricionistas também falando da questão de contra-suplementação ali. Mostrando, fazendo piadas, assim, mal elaboradas sobre essa questão, né? Mas eu não vejo outra solução, cara. Não vejo outra solução além disso. Entendeu? E tem que estudar, cara. Porque se você não estudar, você não vai ter consciência disso. Se você não tiver consciência disso, você vai passar o resto da sua vida não consumindo a quantidade nutricional correta para você, né? Principalmente dos micronutrientes. Enfim, uma questão bem complicada aqui, né? Mas enfim, a nutrição, ela tem um mercado grande, ela pode seguir várias áreas, ela ajuda praticamente qualquer pessoa, ela é a segunda coisa mais importante para a saúde, em minha opinião, né? Junto com as evidências científicas que eu vejo, né? É aquela coisa, você não consegue passar uma noite sem dormir, você tá ferrado, imagina você ficar uma noite sem dormir, cara, um dia sem dormir, tá lascado, né? Você vai morrer, brincadeira, mas você vai ficar muito ruim, vai ficar um estado péssimo, né? Não vai conseguir fazer nada, né? A nutrição, ter uma nutrição adequada, você vai ficar... Você pode treinar, mas se você comer um pós-treino que é um McDonald's, acho que vai ser saudável isso, nem um pouco, né? Ou se você consumir só carboidrato, mas é o suficiente, você precisa de proteínas, precisa suplementar proteínas às vezes, precisa de fibras para o seu intestino, enfim, uma série de coisas, micronutrientes, né? Para ajudar na recuperação muscular, né? Fortalecimento.
Os músculos, o ganho de massa, né? Não um ganho de massa maluco, né? Igual algumas pessoas pensam, que precisa ficar comendo 24 horas por dia, treinar 24 horas por dia, isso vai prejudicar o corpo também a longo prazo e diminuir a longevidade, né? É um longo assunto também que a gente pode conversar sobre isso. Ok, mas enfim, é por isso que eu escolhi nutrição, por causa do mercado, por causa da importância dela, a base que ela dá, porque futuramente eu vou cursar psicologia, vou cursar medicina, vou cursar educação física também, e isso vai me dar uma base muito forte para essas coisas, vai ficar molezinha, sabe? Eu já estudo psicologia desde 2022, em 2022 no caso, então acredito que não seria problema, sabe? Não seria problema, digamos assim, essa questão de construir o conhecimento do zero. Não seria o conhecimento do zero, porque eu já tenho uma base legalzinha sobre o assunto. Principalmente o assunto prático, né? Do que fazer no dia a dia para ajudar nessa questão, né? Mas eu diria isso, né? Essas áreas são muito importantes, assim, e vale bastante a pena estudar. Enfim, eu ia cursar medicina. Pra ser bem sincero, eu ia cursar medicina. Mas não consegui cursar medicina por causa que eu sou burro, né, primeiramente. Deve ter passado no vestibular ali, ou pagar 10 mil, 11 mil por mês. Complicado, né? E a questão também da disponibilidade, por mais que eu passasse, seria complicado viver fora, sabe? Por diversas questões, assim, pessoais da vida. Enfim, é mais isso. Por isso que eu sou nutrição online, o polo aqui é pertinho de casa. Então, e o estudo autodidata, cara? O estudo autodidata, assim, eu nem ia cursar, sinceramente, mas se você for uma faculdade, abre áreas pra você. Abre muitas áreas pra você. Apesar de a gente não precisar tanto de faculdade hoje em dia, gente. Porque, olha só, mano, é bizarro. Uma criança de 8 anos que aprende a ler minimamente, escrever minimamente, aprende as regras português básicas ali, pra não cair em falar de bobeira da internet, né? E outros livros também, de autores malucos da cabeça, né? Uma pessoa, criança de 8 anos, ela tem o celular na palma da mão dela, né? Que os pais geralmente dão, com internet. Cara, essa criança pode estudar medicina, ela pode estudar direito, ela pode estudar psicologia, ela pode estudar qualquer coisa que ela quiser na vida. Qualquer coisa. Música. Sem instrumento ainda, ela consegue estudar música. Né? Tem formas ali, instrumento baratinho também, menos de 200 reais. Enfim, é bizarro. A possibilidade, a oportunidade que nós abrimos hoje. Eu tô na palma da mão. Com IA, então, mano, você consegue entender quase qualquer assunto. Quase qualquer assunto você consegue entender com IA. Sabe? Uma coisa que você talvez não pode ser é um músico de grande sucesso, porque isso depende de questão de genética também, de ambiente. Né? Ou um jogador profissional de um esporte com uma idade avançada, mais de 30, por exemplo. Aí você pode querer o quanto você quiser, cara. Só um milagre vai resolver uma coisa dessa, né? Mas questão de conhecimento teórico, né? Dá pra qualquer pessoa aprender. Até uma criança, cara. Até uma criança. Isso é bizarramente incrível, cara. Como não aproveitei isso quando criança? Como não aproveitei isso, cara? Se eu tivesse a vida que eu tenho hoje, se eu tivesse a rotina que eu tenho hoje, quando eu tinha 6, 8 anos, cara, você é completamente muito mais avançado que hoje. Muito mais avançado que hoje. Sabe? São alerta também pra vocês, seus filhos, pra vocês. Pra vocês alertem seus filhos em relação a essa questão, né? De estudar desde cedo. Porque depois a vida vai cobrar. A vida vai cobrar. Eu vou fazer um vídeo sobre isso futuramente. Ok? E é mais isso. É por isso que eu sou nutrição. É por causa do mercado, por causa das oportunidades, por causa da importância da saúde. Né? E futuramente eu vou cursar outras áreas da saúde também. E produzir conteúdo aqui na internet. Por isso que eu coloquei na minha bio polímata e poliglota. Polímata estuda várias coisas. Poliglota fala várias línguas. Também as línguas, junto com os instrumentos musicais, são as principais atividades. Com esporte também. Língua, instrumento musical e esporte. Esporte. Quanto mais difícil o esporte, melhor. São as 3 principais atividades que promovem neurogênese, angiogênese e desenvolvimento do cérebro. As 3 principais. Então por isso que eu investi bastante nelas também na minha vida, né? Como um hobby assim, que tem me ajudado em várias coisas, sabe? Depois que você aprende a tocar um instrumento super difícil, cara, uma música super difícil, tudo na vida fica mais leve, sabe? E isso vai aumentando, né? Enfim, todas as áreas têm uma ligação muito interessante, né? Enfim, dá pra fazer um vídeo sobre isso futuramente, ok? E é mais isso, galera. O vídeo vai ficando por aqui. Espero que tenham gostado. Falei muita coisa. Falei muita coisa aqui, não vi pra um lado pro outro assim as coisas, né? Meio sem lógica o assunto, às vezes. Mas desculpe aí, ok? E é isso, tamo junto e até o próximo vídeo.